E se o Flash te pegasse pela mão e corresse a 3.000 quilômetros por hora para te salvar? Parece heróico, não é? Mas a física não se importa com boas intenções. Ela cobra o preço, em ossos quebrados e carne vaporizada. Imagine o instante em que ele te toca. Aceleração de 0 a 3.000 quilômetros por hora, em menos de meio segundo, equivale a enfrentar forças de mais de 80 G. O suficiente para fazer o sangue ser esmagado contra as paredes das veias, o cérebro colapsar dentro do crânio e os ligamentos se romperem como cordas sob tensão. O atrito do ar, mesmo por frações de segundo, geraria calor intenso. A pele queimaria antes que você percebesse o que aconteceu. A cada passo, o corpo do Flash desloca toneladas de ar, criando ondas de choque invisíveis. Agora pense. Você, sem traje especial, sem campo de energia protetor, preso a um torvelinho supersônico, a inércia, aquela velha lei de Newton, te arranca da mão dele como um estilingue humano. A ciência não é gentil com fantasias. E a realidade não tem modo herói. Para entender o que realmente aconteceria, precisamos olhar dentro do corpo humano, como se fosse um experimento proibido. A aceleração imposta pelo Flash seria equivalente a ser lançado contra uma parede a mais de 800 metros por segundo. Só que nesse caso, a parede é o próprio ar. O sangue, mais denso que o tecido cerebral, seria o primeiro a se mover, violentamente. As artérias se esticariam além do limite, e o fluxo repentino criaria micro-rupturas internas, semelhantes às que pilotos de caça sofrem em manobras extremas, mas multiplicadas dezenas de vezes. O coração, incapaz de bombear de forma estável sob tamanha força, poderia entrar em fibrilação instantânea. Os olhos, estruturas sensíveis, cheias de fluido, seriam pressionados para fora das órbitas. E os pulmões, incapazes de acompanhar o ritmo da aceleração, descolariam da parede torácica. Mas o pior ainda nem começou. O atrito molecular entre o corpo e o ar ao redor aqueceria a superfície da pele a centenas de graus. Antes mesmo de sentir dor, os sensores nervosos seriam destruídos. Tecidos começariam a carbonizar e o corpo humano se tornaria uma tocha biológica em movimento. A corrida do Flash te salvaria da explosão, mas te destruiria no processo. Mas se tudo isso é tão letal, por que o Flash não se desintegra? A resposta está em uma combinação impossível de biologia e física que desafia as leis conhecidas da natureza. O corpo humano comum não suportaria forças superiores a 9G por mais de alguns segundos. Mas o Flash não é comum. Ele precisaria ter uma estrutura celular reforçada, com membranas capazes de resistir a deformações extremas sem se romper. Seus músculos seriam compostos por fibras de contratilidade instantânea, acionadas por impulsos elétricos muito mais rápidos que os neurônios humanos. Seu coração teria de bombear sangue a uma frequência absurda, talvez 1000 batimentos por segundo, e ainda assim distribuir oxigênio sem ferver o plasma. E a pele teria de funcionar como um escudo térmico vivo, dissipando calor através de microcamadas de energia cinética controlada. Em outras palavras, o Flash seria um reator biológico ambulante e não apenas um homem rápido. Se ele existisse, sua fisiologia estaria mais próxima de um organismo alienígena do que de um ser humano. E é aí que a ficção encontra o limite da biologia. Mas e você? Se o Flash te oferecesse a mão nesse instante, você aceitaria o risco de correr com ele? Comenta aí, eu iria com o Flash ou prefiro ficar parado e vivo? Agora, imagine o cenário além do corpo humano, o mundo ao redor do Flash. Cada passo dele, a 3.000 km por hora, não é apenas uma corrida, é uma explosão contínua. A física chama isso de barreira do som, mas quando rompida por um corpo humano, o resultado é algo entre um desastre natural e uma arma nuclear. O deslocamento do ar cria ondas de choque supersônicas, semelhantes às que caças de guerra produzem.
mas multiplicadas pela densidade de um corpo humano em movimento. O impacto sonoro ultrapassaria 200 decibéis, suficiente para destruir tímpanos em quilômetros de distância. As janelas estourariam, os prédios vibrariam e o solo sob os pés do Flash se partiria com cada pisada. A energia dissipada seria comparável à de uma pequena ogiva tática. E a cada curva, a pressão atmosférica variaria tanto que formaria microtornados invisíveis. Correndo pelas ruas de uma cidade comum, o Flash deixaria atrás de si um rastro de destruição controlada, um corredor de ar rarefeito, calor extremo e ondas de impacto colidindo em sequência. Nada ficaria intacto, nem o concreto, nem o asfalto, nem o silêncio. Na escala da natureza, ele seria o equivalente a uma força de aniquilação atmosférica. E isso é só o começo. Para o Flash existir, ele teria de ser o ser vivo mais eficiente energeticamente do universo. Vamos aos números. Para correr a 3.000 km por hora, ele precisaria gerar energia suficiente para vencer o atrito, a resistência do ar e ainda manter o corpo íntegro. Um ser humano comum, em uma maratona, queima cerca de 1.000 calorias por hora. O Flash queimaria isso em menos de 1 segundo. Ou seja, ele precisaria consumir e converter energia milhões de vezes mais rápido que qualquer organismo conhecido. Seu corpo teria de transformar carboidratos, lipídios e até tecido corporal em energia cinética pura, quase como se fosse uma usina nuclear biológica. Cada célula muscular liberaria ATP em cascata, gerando reações tão rápidas que deveriam vaporizar o tecido. Para evitar isso, ele precisaria de um sistema de refrigeração biotérmica, talvez controlando vibrações quânticas no interior das células, algo próximo da ficção científica. Mesmo assim, a temperatura corporal subiria para valores letais em menos de 2 segundos. O coração queimaria, o sangue ferveria e o corpo se transformaria em um forno vivo. A única explicação plausível? O Flash não apenas corre, ele manipula a energia. De alguma forma, ele transforma a realidade física em combustível. Os quadrinhos chamam de Speed Force, mas e se ela fosse real? A ciência teria outro nome para isso: campo de energia cinética contínua. Um estado hipotético do espaço-tempo onde toda a energia de movimento do universo pudesse ser canalizada e concentrada em um único ponto. Se o Flash conseguisse acessar essa dimensão, ele não estaria apenas correndo. Ele estaria roubando energia do próprio tecido do universo. Cada passo dele distorceria o espaço ao redor, criando microdobras gravitacionais, como se o corpo fosse um buraco negro em movimento. A energia que o mantém vivo não viria da biologia, mas da estrutura quântica do vácuo. O corpo dele seria apenas o recipiente. O Flash seria, literalmente, uma anomalia física ambulante. Mas isso traz um dilema. Se ele realmente manipula essa energia, então o simples ato de correr altera o equilíbrio térmico e gravitacional local. Ele não está apenas se movendo rápido, ele está reescrevendo as leis da natureza a cada passo. E se isso te fez pensar em como a ciência explicaria outros superpoderes, voar, atravessar paredes ou lançar energia pura, deixe um comentário com o poder que você quer ver explicado no próximo episódio. Talvez o impossível só esteja esperando ser decifrado. E se o Flash fosse longe demais? Se, em um impulso de desespero, ele ultrapassasse a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, o que aconteceria com ele e com o mundo? De acordo com Einstein, nada com massa pode atingir essa velocidade. À medida que um corpo acelera, sua massa efetiva aumenta. Quanto mais rápido se move, mais energia é exigida. E quanto mais energia ele absorve, mais sua própria estrutura se aproxima do colapso. Em outras palavras, o Flash não cruzaria a luz, ele se fundiria com ela. O tempo, para ele, pararia. Cada átomo do seu corpo vibraria tão rápido que o conceito de movimento deixaria de fazer sentido.
O espaço ao redor começaria a se distorcer, criando um cone de causalidade invertido, onde o efeito poderia vir antes da causa. Ele poderia aparecer antes mesmo de começar a correr e desaparecer antes de parar. O universo não aceitaria isso de forma passiva. Uma anomalia assim geraria um colapso local do espaço-tempo, uma mini-singularidade. E o homem mais rápido do mundo deixaria de ser um corpo para se tornar um evento cósmico. Ao ultrapassar a velocidade da luz, o Flash deixaria de estar no universo que conhecemos. Ele existiria em um estado onde passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Um observador externo o veria se esticando como um feixe de luz. Um espectro humano que atravessa séculos em milissegundos. Mas dentro dessa dimensão, o tempo não fluiria. Para ele, cada segundo seria uma eternidade congelada. Nenhum som, nenhum movimento, nenhuma sensação. A consciência continuaria ativa, mas o corpo deixaria de responder. A biologia não foi feita para existir em dimensões sem tempo. As sinapses do cérebro exigem sequência, intervalo, ordem. E ali, tudo isso desapareceria. A física quântica chama esse fenômeno de descoerência temporal, quando uma partícula ou um ser perde a capacidade de interagir com o universo clássico. O Flash não estaria morto, mas também não estaria vivo. Ele seria uma anomalia vibrando entre realidades, uma sombra que existe em todos os instantes e em nenhum ao mesmo tempo, e se tentasse voltar. O simples ato de reaparecer poderia liberar uma quantidade de energia capaz de aniquilar uma cidade inteira. O tempo, ao se corrigir, cobraria o preço. Suponha que o Flash conseguisse voltar, que por pura vontade ele atravessasse o véu da luz e retornasse ao nosso tempo. Mas o universo não é uma estrada de duas vias. É um labirinto de causas e efeitos interligados. Ao emergir de volta, cada partícula do seu corpo carregaria informações de múltiplas linhas temporais. A interferência entre essas realidades geraria uma ressonância paradoxal, uma onda de energia que se expandiria para corrigir o erro de sua existência. A física chama isso de violação de causalidade, e o resultado seria devastador. As memórias das pessoas próximas a ele poderiam mudar, os eventos se reescreveriam e a própria matéria se reorganizaria para manter a coerência universal. O Flash salvaria alguém, e ao mesmo tempo apagaria essa pessoa da linha do tempo. Ele seria o herói e o erro ao mesmo tempo. Um paradoxo ambulante, condenado a viver entre versões contraditórias da própria realidade. E agora eu te pergunto, se você tivesse o poder de mudar o passado, mesmo sabendo que isso poderia apagar o presente, faria isso? Comenta aí, eu voltaria no tempo, ou prefiro não arriscar o universo? O Flash sempre acreditou que correr era salvar vidas. Mas depois de atravessar a luz e tocar o tempo com as próprias mãos, ele entendeu algo que nenhum físico jamais explicaria. Quanto mais rápido você corre, mais o mundo ao seu redor se desfaz. O tempo não é uma estrada, é um tecido vivo e ele o rasgou, fibra por fibra. Cada passo que deu para salvar alguém destruiu trilhões de possibilidades que nunca mais voltariam a existir. O universo o olhava como se olhamos uma estrela que já morreu, brilhando, mas ausente. Ele correu tão longe que ultrapassou o próprio significado de existir. E então, no silêncio absoluto do vazio, o homem mais rápido do mundo parou, não por cansaço, mas por sabedoria. Porque entendeu que a verdadeira força não está em quebrar as leis da física, e sim em respeitá-las. O Flash percebeu que a velocidade é o dom e também a maldição, porque no fim das contas, quem corre contra o tempo, corre contra si mesmo. E talvez, se existisse mesmo um herói assim, ele não precisasse mais correr, bastaria parar e deixar o tempo respirar.